Eu vou falar com vocês nesta noite, um assunto com as mulheres, mas também com os homens, porque sociedade conjugal, vida conjugal é feita a dois, né? Eu tenho 48 anos de casada, durante todo esse tempo foi um trabalho, porque nós realmente fizemos um voto de que realmente íamos construir uma família. E construção de família não é fácil. Construção de família não se constrói com uma pessoa só, mas tem que estar os dois dispostos a construírem. Por isso, muitas vezes as mulheres vêm conversar comigo, eu tenho atendido muitas delas e elas me dizem, mas pastora, como é que eu faço? Porque meu marido não quer a construção, então aí fica difícil, né? Porque temos que os dois estar dentro de um mesmo espírito. Não é fácil, leva tempo, você tem que empregar o seu tempo também, os seus dons, os seus talentos que Deus te dá, e realmente, é como a Bíblia diz, é um mistério. Porque se você for pensar bem, são duas pessoas completamente diferentes, criados em lares diferentes, às vezes culturas diferentes, costumes diferentes, valores diferentes. Então, e até tudo isso ficar bem coeso, não é? Para que a gente possa trabalhar agora na vida dos filhos, não é fácil, leva tempo. Mas quero dizer para vocês que também não tem um lar perfeito, não tenho filhos perfeitos, mas o tempo que nós pudemos investir na família, nós investimos. Às vezes a gente pensava, será mesmo que vamos poder chegar até lá? Porque é tão difícil, os problemas, as lutas, as dificuldades. Mas sempre nós contamos com o Senhor. Porque o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente, diz a Bíblia. Então eu escolhi aqui para vocês um texto que fala sobre, ela é de Provérbios 9:10. E diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, a prudência. Eu fiquei pensando aqui nesse versículo e vi que muitas vezes, quando falta sabedoria na família, muitos lares são destruídos. E a sabedoria aqui, é bem verdade, que a mulher tem um papel muito importante, mas também conta com o seu esposo. Então eu quis saber aqui, por exemplo, o que essa palavra sabedoria quer dizer aqui. Quando diz o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria, né? Então é o dom que nos permite discernir qual é o melhor caminho, qual é a melhor atitude e a melhor sensatez, que muitas vezes nós temos que ter durante o dia, né? Nos nossos relacionamentos, porque nós estamos numa escola, não é? Então, nós temos que ter sabedoria todos os dias. Mas veja, o conhecimento do santo, a prudência. Prudência aqui, da moderação. A prudência da temperança, de sermos cautelosos, né? Quantas vezes que a gente tem rompantes que depois você diz, puxa, por que eu fui fazer isso aqui? Não precisava, né? E nós temos que voltar e acertar. Por quê? Porque faltou prudência. Mas tudo isso, queridos, tudo isso só vem com o conhecimento do Senhor. Só. Tem um texto na Bíblia Mensagem, do mesmo Provérbios 9:10, que diz, viva a sabedoria e viva bem. Então, nós sabemos que para vivermos bem, nós temos que ter sabedoria, dia a dia. Em tudo, você já notou? Nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua faculdade, não é? Lá em casa, com os pais, com os irmãos, com o cônjuge, entre os filhos, para tudo. E quando falta sabedoria para nós, é um desastre. Quantas vezes que eu não tive que voltar e pedir perdão? Por quê? Porque fui tola, né? E fui imprudente muitas vezes. No dia a dia, eu fui notando e vendo de que este versículo aqui, quando o Senhor nos orienta, que o princípio da sabedoria, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é a prudência, tudo isto só pode ser no conhecimento da palavra de Deus. Só. Então nós temos plena consciência, queridos, de que a família é uma instituição divina.
Nasceu no coração do Senhor. É a célula máter da sociedade. E se a família não vai bem, nada vai bem. Vocês concordam que a nossa sociedade não está bem? Mas nós vamos ver aqui algumas coisas do porquê que essas coisas não estão bem e não estão colocadas no lugar. A mulher tem um papel muito importante na construção da vida conjugal, muito importante. E também na sociedade, porque é ela que guarda os valores morais. E quando a mulher não guarda os valores morais, o que acontece é que a nação cai em degradação, que é o que nós estamos vendo. Por exemplo, sem machismo, sem nada, não é nada, não quero que vocês me levem a mal do que eu vou falar, mas veja bem, dizem assim, matou fulano matou a mulher, matou a namorada, matou a companheira, mas se você for ver bem como está vivendo, como isso nasceu, vocês vão notar que estava tudo errado, né? Eu estava vendo hoje mesmo, antes de vir para cá, o caso de uma moça. Fiquei com muita pena dela, porque queimada, moça linda, mas teve o seu rosto queimado, o seu cabelo, perdeu a orelha, ficou aleijada, porque resolveu viver com um rapaz de 22 anos, que louco, de certo, todo truculento, mas que tomava drogas também. E um dia lá eles brigaram e ele resolveu jogá-la do 3º andar, botou fogo no apartamento e ela tinha 2 crianças, uma do primeiro relacionamento, e quando ela ficou grávida do segundo, ela conheceu esse, então não era nem dele o filho. Ele passou a mão nas 2 crianças e matou as crianças, né? E essa moça ficou completamente deformada. Aí, então perguntavam para ela assim, mas escuta, você não percebeu, você não viu que ele não era bem? Ela disse, olha, eu estava cega. Os meus pais falaram, a minha família falou, os meus amigos falaram e eu não pude acreditar. E se entregou para uma pessoa completamente desequilibrada. Pagou um preço alto, muito alto. Que tristeza. Uma moça, 22 anos, com a vida pela frente, mas praticamente destruída. Então, muitas vezes, nós construímos uma família com a visão distorcida. Nós achamos que está tudo bem, conheceu, levo fulano para casa, vou morar com fulano, e acho que aquilo está tudo muito certo, não sabe quem é, né? Não sabe se é um assassino, se é um doido, um débil mental, e vivem assim, então totalmente distorcido. Mas veja bem, e guarde essa frase com você, que não é escolher o melhor cônjuge, mas construir o melhor relacionamento com quem você prometeu amar para sempre. Eu li uma ilustração esses dias que dizia assim, que um casal foi para a lua de mel e quando voltou ele disse assim, sabe querida, nesses dias eu descobri alguns dos seus defeitos. Ela disse, você descobriu? Eu já sei há muito tempo, mas eu quero que você saiba que eu não vou mudar. Eu sou assim, vou ficar assim. Então o escritor dizia, como fica difícil num relacionamento quando um diz para o outro, olha, eu sou assim, eu não vou mudar, vou continuar assim, mesmo o outro mostrando que tem determinadas áreas, como nós vamos ver hoje aqui, que precisam ser mudadas e não são. E a coisa continua caminhando, depois lá na frente, bem como disse o pastor Carlos Alberto ontem, né, que o alicerce, a estrutura de um casamento precisa estar muito bem alicerçado. Vamos colocando os tijolos. Daqui a pouco, se a coisa não estiver bem feita, nós vamos ver as rachaduras e realmente isso pode ruir e acabar. Então, queridos, infelizmente, muitos casais não têm interesse em mudar e nem melhorar o seu relacionamento. Eu espero que esse não seja o seu caso. Eu sei que a partir do momento que você veio aqui, é porque você realmente quer mudar, não é verdade? Todos nós queremos. Pastora, você também quer? Eu também quero. Porque é uma construção dia a dia. Eu tenho que construir até o último dia da minha vida. Não parou a construção. Cada dia, né, é uma coisa, é outra, e nós vamos juntos. Um pouco cede outro pouco cede, e assim nós vamos prosseguindo. Não é verdade? E é nessa hora que o Senhor vai forjar o nosso caráter, porque é ali na nossa família.
Aonde foi forjado o seu caráter? Foi lá na sua família, né? Pai e mãe. Era ali, adquirimos os valores morais, construiu a nossa personalidade, foi tudo ali dentro do lar. Então, qualquer coisa que se desequilibra ali, vai refletir na nossa vida depois, né? Eu fico às vezes preocupada que muitas vezes vocês que têm os filhos namorando e que vão casar, dizem assim, não, mas o fulano muito bom, está na igreja, lê a Bíblia todo dia, ora, olha, não é só isso, gente. Nós temos que ver todo o contexto, porque às vezes faz tudo isso aqui, e lá na casa, no lar dele, bate na mãe, grita com a família, não combina com os irmãos, é uma pessoa que divide, que não traz paz. Então, tudo isso, para casamento, nós precisamos ver um contexto todo, as diferenças de cultura, as diferenças de valores, né? Quantas vezes elas chegam e digam, pastora, puxa, eu valorizo tanto o Natal, eu valorizo tanto a Páscoa, meu marido não dá nem bola. Para mim é importante, por exemplo, o dia dos namorados. Eu sempre preparo um presentinho e tal, mas ele nem toma conhecimento, nem lembra que é do dia dos namorados. Então é uma coisa muito complexa para viver junto, para estar junto ali. E antes de nós termos filhos realmente que sejam bem-sucedidos, nós precisamos ter pais comprometidos. Se nós não estivermos comprometidos com a nossa família, com a nossa vida conjugal, em estar construindo dia a dia, é muito difícil que os nossos filhos no amanhã serão bem-sucedidos. Dá trabalho, pastora? Dá muito, mas lute a favor da sua família, pois ali é o lugar onde você vai exercer amor, perdão, amizade, reconciliação, abertura de coração. É lá na família, não tem outro lugar. Se você não tiver na sua família essa abertura, vai ficar difícil, porque com o outro de fora você não pode fazer. No seu emprego, no seu trabalho, mesmo às vezes com os nossos irmãos da comunidade, que temos muita comunhão e afeto, mas existem problemas nossos ali, que só a nossa família sabe que nós precisamos lá dentro da família resolver. É verdade ou não é? É assim, né? E muitas vezes nós deixamos passar isto. A Bíblia aborda principalmente que é sobre os relacionamentos humanos. E que o que mais quebra os nossos relacionamentos é o orgulho. Lá em Provérbios 13:10 diz assim, que o orgulho só gera discussões. Você já notou? A pessoa arrogante, né? Não se dá o diálogo, não tem conversa, não tem bate-papo, nada. E quando você vê, estão brigados, estão se separando. Como uma senhora que me procurou e disse, pastora, meu marido foi embora de casa, eu não acredito. Nós sempre vivemos muito bem, nós nunca brigamos. Eu disse, por isso que você separou. Como? Como? Eu disse, porque não existe isso. Não houve intimidade, não houve confrontação, não houve divergência, porque não é porque eu posso divergir do meu marido, é que eu sou contra ele. Não é isto. Então esse casal sempre viveu uma vida de utopia, que nunca existiu. Então nós temos que tomar cuidado. E quero dizer para vocês que hoje, que o Espírito traga à mente e ao coração de vocês a necessidade de vocês terem transparência de um para com o outro. Sem transparência na vida conjugal, não é vida conjugal. Mas eu não vou falar, não vou mexer, porque vai dar problema. Precisa ter problemas. Precisa ter confronto para você chegar a uma maturidade. Amém? Você concorda com isso? Amém. Então a Bíblia diz lá em Mateus 22, de 36 a 40, ali fala, né, que amar ao Senhor, teu Deus, de todo o coração e entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Se eu não me amo, como é que eu vou amar o meu próximo? Quem é meu próximo? O meu marido, a minha esposa. Então eu tenho que amar a Deus e amá-lo de todo o meu coração, e agora então amar ao meu próximo como a mim mesmo. No contexto da vida conjugal e nos relacionamentos familiares, é ali que nós vamos exercer a nossa capacidade de amar. Ali seremos testados, né? Porque ninguém passa por isso aqui em brancas nuvens. E a gente casa muito cheio de ilusão, principalmente a mulher. Não é verdade? Com todas elas que eu converso, elas dizem, mas pastora,
aquelas que têm problemas, dificuldades na vida conjugal, e diz, poxa, pastora, eu não casei para ter uma vida assim. Eu casei para ter uma vida feliz com meu marido, é a pessoa que eu amo. Eu não casei para me separar, mas não tem possibilidade, porque não há diálogo, não há conversa. Então nós vamos ver aqui, que com base nessas verdades todas, nós vamos ver os aspectos funcionais de uma união conjugal. Primeiro, nós vemos aqui vida de temor a Deus. Por quê? Aqui é o freio contra o mal. Se marido e mulher não tiver temor do Senhor, realmente a vida conjugal não vai para frente. Porque tudo que for fazer não vai dar certo. Olha Provérbios 9 e 10, agora na linguagem de hoje, diz assim: para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus. Se você conhece a Deus, então você tem compreensão das coisas. Vocês estão vendo como é mais profundo do que a gente pensa? Eu tenho temor de Deus, e se eu tenho temor de Deus, eu o conheço, eu vou ter o quê? Compreensão das coisas. Eu vou ter compreensão quando o meu marido falar comigo. Eu vou compreender quando a minha esposa falar comigo. Eu vou compreender as necessidades da casa, dos filhos, do lar. Eu vou saber dialogar, eu vou saber conversar, eu vou saber escutar, enfim. Por quê? Porque a Bíblia diz que eu vou ter compreensão das coisas. E é do meu dia a dia. Porque às vezes a gente espiritualiza tanto que diz, mas isso aí eu não vou poder viver. Queridos, é muito simples. Se eu conheço a Deus, se eu tenho compreensão dEle, se eu tenho amor por Ele, se eu passei por uma transformação na minha vida, eu vou entender e eu vou compreender as coisas que estão acontecendo ao meu redor. E como eu devo me portar. Para termos temor, precisamos ser novas criaturas em Cristo. Por isso que não é possível. Você, por exemplo, muitas vezes, eu já participei de vários encontros de casais, isso já há muitos anos, chegava lá, dava um monte de regrinha, e é isso, e você faz isso, e o marido dá uma florzinha, e o outro compra um bombonzinho, e o outro faz não sei o quê, e a mulher também tem que agradar. É verdade, tudo isso é válido, né? Tudo isso é válido. Só que nós só vamos conviver e vamos conseguir conviver com o nosso cônjuge se o nosso coração foi transformado. Se não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. As minhas vontades, porque eu morri para mim mesmo, eu morri para as minhas vontades, eu morri para a vontade da carne, e agora então o que vai prevalecer é o que Jesus vive em mim. Então eu vou andar nos seus passos. E o segundo aqui é que eu vou pôr em prática as Escrituras. Tudo que a palavra de Deus ordenar, eu tenho que obedecer. Porque quantas vezes que a gente lê, a Bíblia diz, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Né? E é verdade, a gente erra muito porque a gente não conhece Bíblia. A gente lê sobre tudo, fala sobre tudo, mas para pegar na Bíblia, nem vida devocional muitas vezes a gente tem. E vou dizer para vocês, um dos segredos de marido e mulher se terem esta comunhão e essa intimidade, que não é só pelo sexo, que também faz parte, mas que não é só pelo sexo, sabe qual é? É ter esta comunhão espiritual. É fazer a sua devocional diária juntos, porque ali você vai crescer juntos. Se o Espírito está falando no seu coração, vai falar no coração do seu marido também. E quantas vezes você, mulher, diz, mas ele não gosta, ele não tem tempo. Levanta um pouquinho mais cedo. Não é preciso ter meia hora, uma hora, não. Mas é um momento ali de você ter um tempinho com seu esposo e dizer, vou orar por você. E sempre é a mulher que puxa, não é não? Vamos concordar aqui, é ou não é? É a mulher que puxa, que diz, olha, quero orar por você, né? Quero ler aqui um texto da palavra com você. E é tão bom, tão importante que a gente cresce junto. Muitas vezes nós negligenciamos isso e deixamos isso ao lado. E eu comecei a ver o seguinte, que o caso, por exemplo, de Noé, por ele praticar as Escrituras, por ser um homem que ouvia a Deus, ele salvou a sua família. A Bíblia diz que ele fez tudo quanto Deus ordenara. Por quê? Porque ele amava o Senhor. Ele amava de uma tal maneira que ele ouvia o Senhor, e eu creio que diariamente, ele pôde resguardar a sua família
daquele dilúvio que o Senhor mandou sobre a terra. Lembre-se que a vida conjugal não compreende apenas um bom começo, mas num compromisso para alcançar o grande final. Até o fim. É até que a morte o separe. É fácil? Não é não. Não é não. Não é. Você vai ter que trabalhar e investir da sua vida e mostrar realmente o amor de Cristo na sua vida, tanto o marido como a mulher. Trata-se de suportar as grandes tempestades e turbulências da vida. Se eu fosse perguntar aqui, quantos de vocês que já passaram por tantas turbulências na vida? Quantas? Tempestade, quando vem às vezes um vendaval que você fala, agora vai acabar tudo. É ou não é? Vai acabar, nós não vamos suportar. Mas o Senhor está no comando. O Senhor sabe e conhece o nosso coração. E Ele sabe quando o nosso lar está entregue totalmente nas mãos dEle. E Ele vem, e Ele trabalha, e Ele muda as situações, porque crise não vem para destruir a vida de ninguém. Mas vem para trazer você junto, para amadurecer, para levar você a um patamar melhor e maior. E muitas vezes, quando nós temos crise no casamento, nós dizemos, ai, tá vendo, não dá certo mesmo. Olha aí, é difícil viver com este homem, ou é difícil viver com essa mulher. Eu ouço este lamento todos os dias. Todos os dias. Pastora, eu não aguento mais. Pastora, está difícil. Olha, está difícil. E aí fora, vocês não têm noção do que tem acontecido. Conversei, há pouco tempo eu atendi uma senhora, ela dizendo para mim, pastora, por favor, me ajude. Estou desesperada porque meu marido está viciado em pornografia na internet. E já por várias vezes eu peguei e eu estou triste porque está afetando a vida dos meus filhos. Eu sei que Deus não se agrada disso. Ele é um cristão também, entre aspas, né? E eu comecei a conversar com aquela mulher, ela chorou muito, chorou, pediu que o Senhor abençoasse o seu lar, que ela queria que o marido ficasse livre daquela situação. E quantos tem acontecido? Atendi um caso. Esses dias ela me disse, pastora, eu me separei do meu marido. Ele é um empresário, muito bem de vida. Mora nesses grandes edifícios aqui do Tatuapé. Ela disse, eu não aguentei. Porque o que aconteceu foi o seguinte... Ele precisava de alguns tratamentos, ele estava tendo uma depressão pelo motivo de estar a empresa tendo alguns problemas. E também foi fazer uns tratamentos médicos. E nesse meio tempo, ele ficou gostando da psicóloga e da médica. E chegou para ela e disse, não dá mais. Não dá, vamos separar. E ela separou, tudo bem. Ele comprou um apartamento enorme e ele vive com as duas. Ele vive com as duas. Aí eu perguntei, mas, peraí, me explica aqui. Como vive com as duas? Ele vive, porque cada uma tem o seu quarto e ele vive. Quando ele quer uma, ele vai e pega do quarto, quando ele quer outra, ele pega. E uma sabe da outra. E mais, quando ele não tem relacionamento nenhum com elas, as duas se relacionam. E eu fiquei tão pasma. Eu falei, não é possível que isso esteja acontecendo. Porque a gente vive aqui dentro, e ainda que vocês tenham problemas, não são problemas assim. Mas esses problemas do pessoal daí de fora, vocês não têm noção do que tem acontecido. Como as famílias estão quebradas e dilaceradas. Essa mulher desesperada. Atendi outra lá em Londrina, desesperada. Disse para mim, pastor, uma mulher bonita, bem cuidada, bem tratada. O marido está muito bem de vida, empresário lá. Acabei de falar, ela veio, sentou perto de mim e falou, pastora, por favor, me ajude. O que acontece? Eu sou casada há 25 anos, tenho 2 filhos e uma filha adotiva. E eu, cuidando do meu marido, tratando dele, chegou um certo ponto, eu vi que ele era mulherengo, não servia. Eu disse para ele, tudo bem, você vai para um lado, eu vou para o outro. E separaram, ficaram 3 anos assim. Ele voltou e disse, me perdoe, eu não vou cometer mais e eu vou ficar com você. Tá bom, ela aceitou. Não queria destruir o lar. Mas ele não mudou. Ele não mudou. E piorou. E ela disse, pastora, não bastasse isso, esses dias, a minha filha adotiva veio me procurar e disse, ele abusou de mim.
desesperada. Há 8 anos tomando depressivos, remédio para depressão. Mas triste, uma mulher amargurada, dizendo para mim, pastora, eu vou embora de casa, eu não aguento mais essa situação. E eu pedindo misericórdia, Senhor, me dá graça para falar com essa mulher. Porque às vezes do ímpeto da gente, a gente fala, ó, vai mesmo, que você está correndo risco de vida. Mas aí eu olhei para aquela mulher e vi, tinha tanta compaixão por ela. E eu disse, não, minha querida, você não vai deixar lá dos seus direitos que você tem. Você não vai largar sua casa, você não vai largar sua filha, seus filhos ali. Veja, fique no seu lugar. Deus conhece o seu sofrimento. Ele vai botar um ponto final nisso. Você crê nisso? Ela olhou para mim com o olho arregalado e disse, eu creio. Eu disse, pois então isso vai acontecer. E aquela mulher sentou, saiu rapidinho, sentou e ficou até o fim. Eu vi que ela ficou impactada. E eu também fiquei, confesso para vocês. Que eu senti que realmente aquilo veio, foi o Espírito que colocou no meu coração aquelas palavras. Mas que coisa triste, porque assim está. Então, se a pessoa não tem temor de Deus, está se destruindo dia a dia. A coisa mais importante que nós temos que ter é o temor a Deus. Por que José do Egito não deitou com a mulher de Potifar? Porque ele tinha temor no coração. Por que Deus livrou tantos dos daqueles personagens da Bíblia? Quantas vezes homens que se viam em apuros, porque eles tinham um temor no seu coração. E a mulher da mesma forma. E muitas vezes parece que hoje a coisa acabou. Nós não temos mais um compromisso com a palavra, não temos mais temor a Deus. E o nosso lar muitas vezes fica entristecido e estremecido. E os nossos filhos ficam caminhando perdidos por aí, nas drogas, na prostituição e vai por aí afora. Construir uma família é algo muito sério. Segundo aqui, queridos, é a comunicação sadia entre o casal. Veja bem, um bom relacionamento não acontece por acaso. É a mesma coisa, você tem que estar construindo dia a dia. Vai surgir confrontos, vai surgir problemas, por quê? Porque você quer uma intimidade maior com a pessoa. Você quer conhecer o seu cônjuge. Você não quer viver numa superficialidade. Você precisa conhecer o porquê que você fez isso. Por que você age assim? O que está acontecendo? Fale a verdade. Eu gosto dessa frase aqui. E vou repetir sempre para o meu marido da mesma forma. Ame-me tanto que tenha a coragem de dizer a verdade. Porque se o casal não tiver a coragem de dizer a verdade de um para com o outro, não é vida conjugal. E quantos de nós, muitas vezes, estamos vivendo assim? Eu gosto daquele texto bíblico que Paulo, quando escreve aos 1 Coríntios 13:11, ele diz o seguinte: quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino. Mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Por quê? Porque um confronto exige maturidade. Porque a criança que diz assim, olha, não brinco mais com você, a bola é minha, tem que ser do meu jeito. E entre marido e mulher não pode existir isso. Entre marido e mulher é um confronto de olho a olho, de falar toda a verdade em amor, mas de dizer, olha, isso tem me incomodado, isso não está bom. Quantas vezes que o meu marido falou comigo assim e que eu falei com ele assim? Oh, não, eu não estou gostando disso. Ontem ele até falou de algumas coisas aqui para vocês, de compra de carro e tudo isso, porque eu dizia para ele, o que é? Eu não sei. Mas é alguma coisa aqui que me incomoda. Eu costumo dizer para ele, bate aqui e volta. E ele fala para mim, eu não aguento quando você fala isso. Eu estou te avisando, eu não sei o que é. Mas bate aqui e volta. Quanto àquela pessoa mesmo que ele contou que entrou lá dentro de casa, quando eu olhei para aquele homem, eu disse, bem, eu não gostei. Como não gostou? Nem trabalhou aqui, não sei, eu não sei. E cada vez que eu ia entrar em casa, que aquele homem estava na porta, eu dizia para ele, eu não vou entrar enquanto esse homem estiver na porta. Por quê? Eu não sei, era uma coisa esquisita. Era uma coisa que me irritava, aquele homem interessante. Nunca senti isso por ninguém. Nunca. Mas aquele homem estava matando toda a plantação da minha casa. E um dia eu não aguentei. Beto tinha saído e voltou rápido, ele estava lá no escritório. E eu vendo árvore morta, parecia árvore morta. Triste, né?
porque a gente não quer que nada morra dentro da casa da gente. A bem verdade é essa. Aí eu disse, esse homem está fazendo alguma coisa. Ele disse, chamei ele. Falei, escuta, me fala uma coisa. Por que essa árvore está morrendo? Oh, não sei. Ele tinha um vozeirão assim que ele impactava a gente, né? Então, não sei por que está morrendo. Se é mesmo, eu sei por que está morrendo. Ele olhou assim para mim, por quê? Eu disse, porque o senhor está pegando salmoura quente e está jogando na raiz. Porque eu também sei matar árvore. Falei para ele. E ele me olhou e começou a gritar, e nisso o pastor ouviu. Aí foi lá, o senhor pare de gritar. Aqui dentro não. Mas ali revelou quem era a pessoa. Sumiu. Que coisa triste quando muitas vezes a gente tem, mas pudemos conversar sobre isso. É tão importante quando o casal conversa. E o cônjuge precisa saber da verdade. A Bíblia diz assim, é preciso ter uma boa conversa, uma boa comunicação. Lá em 1 Timóteo 6,18, diz assim, que façam bem, enriqueçam em boas obras e sejam comunicáveis. Se comunique. Sabe quando é que quebrou-se a comunicação? Lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram. Foi lá que quebrou. Então, quando não existe comunicação dentro de casa com marido e mulher, alguma coisa não está bem. Porque falta de comunicação, bloqueio de comunicação, vou dizer para vocês, é pecado. É sinal de que o casal está vivendo com alguma situação que não está agradando a Deus. Algum rancor, alguma mágoa, alguma distância. Enjoou um do outro, desgastou o relacionamento, então emudece. Ao invés de trocar ideias, de falar, olha, precisa ser trocado, isso ou aquilo não está me agradando, não emudece. E não fala mais. Uma das coisas que eu coloquei aqui, fale no momento certo. Principalmente a mulher, hein? Quando o marido chega do serviço, o dia todo no trânsito, sofrendo pressão, chega lá, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Olha, esse menino está insuportável. Olha, você não olha para mim, você pegou o jornal, você abriu agora em frente à televisão e agora você não conversa mais comigo. Oh, alô? Fica desesperada. Não é? Quantas vezes eu fiz isso? Desesperada, mas só que eu não sabia que estava chegando cansado, que tinha atendido um monte de gente, que estava com a cabeça assim, problemas e tudo. Eu falava, não vou falar com a porta, não vou falar com a janela, eu vou falar com você. Mas estava com dificuldade. Quando eu entendi, aliás, ele diz hoje para mim, agora você entende, porque você está mais junto de mim, agora você entende, quando chego em casa eu fico assim, quieta. O que foi? Eu quero ficar quieta. Ah, tá sentindo. Né? Mas é verdade. Então, encare o problema, em vez de ficar dando rodeio, vai direto no problema. Diz, olha, aconteceu isso, puxa, não foi legal. Seja objetiva, evite acusações. Você fez críticas, ou então ficar com cinismo e grito, irônico ou irônica. Isso prejudica, ao invés de aproximar, afasta. Não competir para saber quem sairá o vencedor. Como disse uma esposa para mim, eu não falo com ele, sabe por quê? Ele diz assim, eu sempre vou sair vencendo nos argumentos. Eu disse, que bonito, hein? E quem é que ganha com isso? O relacionamento conjugal não é. Uma mulher triste, ferida e machucada. Porque não podia falar, porque ele dizia, não adianta você querer falar comigo, porque nos argumentos ganho eu. Como se estivesse num ringue, né? Lutando e os filhos assistindo. Que coisa triste. Que isso não aconteça dentro dos nossos lares. Uma conversa lúcida, franca, sensível, honesta, olho no olho. A gente tem mania de, quando vai falar, não, olha no olho. Porque o olho é o espelho da alma. Eu não converso com ninguém se eu não estiver olhando no olho. Sabe por quê? Porque minha mãe fazia isso com a gente. Quando ia conversar, opa, para aqui. Dentro dos meus olhos.
Quem é que vai mentir? Quem é que vai fazer bobeira quando manda olhar dentro dos olhos? Então faça assim, olha para mim. Você não fazia isso com os filhos? Faça com o cônjuge, olha para mim. Eu quero que você saiba que o que eu estou falando para você é uma tristeza no meu coração. A mulher precisa de ombro, muitas vezes ela precisa de ombro. Só que nós temos a mania de achar que eles vão adivinhar tudo, todas as coisas. Que eu estou precisando de ombro, que eu sou uma coitada, que eu estou muito cansada. Então, eles não têm essa sensibilidade. Não estou falando isso por mal, não, mas é verdade. O homem, muitas vezes, não tem essa sensibilidade. Então, você tem que dizer para ele, olha, eu estou cansada, eu preciso de ombro. Eu digo para o meu marido, quando eu não estou legal, porque tem dias que eu não estou bem. Aí eu digo para ele, bem, sabe o que eu preciso hoje? O quê? De ombro. Ombro, bem, nem que for para pegar no braço dele e ficar ali encostado, não falar nada. Mas eu sei que tem um ombro ali do meu lado. Precisamos ser legítimas, sinceras e transparentes. Porque tudo isso amadurece e solidifica a nossa união conjugal. A comunicação é uma arte para ser desenvolvida. É verdade, queridos. Nós precisamos desenvolver isso. Trabalhar, lutar em cima disso. Deus é um exemplo de comunicação sadia. Quando eu li o texto de Gênesis, quando o homem pecou, repara lá depois, vocês vão notar como é que Deus falou. O casal escondeu. Escondeu por quê? Porque fez coisa errada, né? Tinha pecado. Aí ele disse assim, Adão, onde estás? Ele poderia ter ignorado, já sabia de tudo. Chamou primeiro Adão, onde estás? Fez direitinho, mostrou para ele aonde estava o erro. E tá bom, é a sua mulher? Então chama a mulher. E veio a mulher. E também ela contou a sua história. E veio a serpente, a mesma coisa. Mas veja que Deus conversou com cada um deles e deixou esclarecida a situação para cada um deles. Não ficou nada encoberto. Que eles tinham errado, que eles tinham pecado. Mas dentro mesmo, Deus sabendo que tudo aquilo era feito e que depois eles foram expulsos do Éden, mas ele deixou claro, não ficou nada encoberto. Sabe por que muitas vezes a nossa vida conjugal não caminha? Porque nós deixamos coisa truncada, nós deixamos coisa coberta, nós não queremos tocar porque achamos assim, vou tocar? Quantas vezes que eu já ouvi isso? A minha esposa não tem maturidade para ouvir isso que eu vou dizer. Eu caio, gente, por favor. Como é que você casou? Que mulher idônea que você casou, que você não pode abrir o seu coração e dizer para ela, estou sendo tentado, eu não estou bem, me ajude, olha, ore por mim. E a esposa, num momento desse, de não saber compreender. Pelo contrário, você vai ajudar muito mais. Porque quem não confessa a tentação, vai confessar o pecado. Tanto para o homem como para a mulher. Se existe uma transparência, isso não vai acontecer entre vocês. Por quê? Porque você vai abrir o seu coração e você vai dizer o que está lá dentro. Lembre-se de que, assim como o primeiro casal da história, nós vivemos também rodeados por uma batalha espiritual. Nós não estamos assentados, não, num lugar, num palco romântico, em que nada vai acontecer conosco. Pelo contrário, é uma batalha, porque se existe uma coisa que o Satanás quer destruir, é a nossa casa, é a nossa unidade conjugal. Ele vai fazer de tudo para entrar. Não vê que às vezes você diz uma coisa, o outro entendeu. Ué, mas eu não falei isso. Às vezes do nada, uma baita de uma confusão, que você depois para e fala, mas de onde que surgiu isso? O que aconteceu? Né? Para refletir. Então vocês vejam que nós estamos num campo de batalha, realmente. E que se nós não nos levantarmos para orarmos pela nossa família, pelos nossos filhos, pelo cônjuge, vocês imaginem o que Satanás faz para atacar e destruir, é o que nós temos visto aí fora, matando um, matando o outro. Existe coisa pior que isso? Marido mata mulher, mulher mata marido, mata filho, que coisa triste, parece pior que bicho. Então que os nossos lares estejam protegidos. E a única coisa que pode proteger, sabe qual é? É a oração. Todos os dias. Eu não vou perguntar aqui, mas eu sei que todos vocês oram por sua família todos os dias. A primeira coisa que eu penso quando eu levanto, não importa onde meu marido estiver ou os meus filhos estiverem, mas eu estou ligada diariamente.
acompanho eles pela internet. Às vezes, se estão longe, como o Júnior está agora, mas estou acompanhando, orando por ele. Falo para ele: filho, eu sei que a sua situação é tão difícil aí, então ora por mim, mãe, ora por mim. E qualquer um deles que muitas vezes pedem: mãe, olha, Alessandra esses dias me ligou: mãe, me ajuda aqui, ó, nessa situação, como é que eu devo resolver? É tão bom quando os filhos, não importa o tamanho que eles tenham, casados, fora já de casa, mas que encontram na gente uma palavra que num momento de luta e de dificuldade pode ajudá-los. Está na hora, queridos, de nós amadurecermos a nossa convivência conjugal. Não podemos agora ficar brigando por causa de coisinha, porque foi, porque não foi. Eu não gosto disso. Ela põe a roupa azul, mas eu gosto do amarelo. Ele põe a camisa amarela, mas eu gosto do vermelho. Que coisa triste. Você vai, às vezes, conversar com um casal. Eu estava conversando com o Ronaldo, tem uma parte na internet que nós estávamos conversando e é um grupo da Igreja Batista que eles fazem tudo que um pastor passa numa igreja. Então entra um casal e o pastor está lá e fala: bom dia, tudo bem com vocês? Não está tudo bem não. Eu não suporto mais essa mulher. E ela fala: eu também não gosto de você. E ficam brigando. E o pastor fica: mas peraí, vamos conversar. Fala você primeiro, fala o outro. Bom, no fim, o pastor está tão doido, que ele já virou a gravata, ele já está descabelado e eles brigando. Aí ele diz: para! Aí ele diz: ai, pastor, o casal, o senhor está precisando de ajuda. O senhor está precisando de ajuda. Eu vou chamar alguém para poder ajudar o senhor. E o pastor diz: eu estou precisando de ajuda. Por quê? Porque o casal não dava chance sequer. E aí eles saem de lá abraçados e tudo. E quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós fazemos isso? Passa por cima. O problema ficou lá. A primeira dificuldade, a primeira luta vem à tona. Eu não sei por que eu estou brigando tanto. Sabe por quê? Porque não está tratando das coisas lá atrás. E está ficando purulento. E está ficando feio. E daqui a pouco vira um câncer. E daqui a pouco não suportam mais. Porque as pequeninas coisas que precisavam ser tratadas não foram tratadas. Eu fiz um propósito comigo e Deus. Meu marido sabe disso. Eu não deixo passar nada. Se eu noto que eu fiz alguma coisa que não foi da vontade de Deus, que desagradou, ele até pode dizer para mim: não, que isso? Eu não levei para esse lado. Pois é, mas me fez mal. Eu fiz isso. Eu quero que você me perdoe. Acabou. E vice-versa. E com meus filhos, a mesma coisa. Pais que não conversam com os filhos, não suportam mais os filhos dentro de casa. Por quê? Porque foi ficando as coisinhas e coisinha, e daqui a pouco estava um emaranhado. Se errou, volta, pede perdão. Assim como Deus em Cristo vos perdoou, perdoai vós também. Nós temos mania de ficar segurando coisinhas na mão e achando que aquilo vai edificar. Não vai edificar nada. Vai destruir a sua vida. Vai fechar a sua mente. O Espírito não pode trabalhar em você. E vai entristecer o Espírito Santo de Deus, que você pode dobrar os seus joelhos e orar: Senhor, o que está acontecendo comigo? Eu estou aqui seco, não ouço nada. Parece que nada acontece comigo. Porque o coração está todo entupido. Não é de gordura, não. Está entupido, sabe de quê? De problemas que você não tratou. Infelizmente. Está na hora da gente pensar. Está na hora da gente parar para ver. Outra coisa, queridos, que eu quero falar com vocês é o perdão. É o segredo da vida conjugal. Está aqui, para uma vida feliz. Ninguém vive se não tiver perdão na vida conjugal. Não é possível. Não é possível. Nós guardamos e tomamos o veneno nós mesmos. É aquilo que o salmista dizia: enquanto me calei, envelheceram os meus ossos. Nós ficamos doentes. Nós trazemos, sabe o que para a nossa vida? Enfermidades. Ah, pastora, não, mas não é bem assim. É assim. É assim. Lutas que nós atraímos para nós. Espíritos atormentadores que vêm porque nós não somos capazes de perdoar. Nós carregamos aquele baú a vida inteira falando para o marido: ó, dia tal, hora tal, com aquela roupa tal, você fez isso. Lembra até a roupa, o modelo, como que estava? É assim. Você olhou meio torto. Olha, eu vi que você fez isso. E vice-versa. Guardando no seu coração coisas que não agradam a Deus. Quando Pedro chegou para Jesus e disse:
Quantas vezes eu preciso perdoar? Ele disse 70 vezes 7. Já imaginou? 70 vezes 7? Faz o cálculo. E é todo dia isso, não é uma vez no ano. É todo dia, todo momento. Errou, vai lá, puxa, me perdoa. E você sabe quando há um pedido de perdão sincero, sabe ou não? Você sabe quando está falando da boca para fora, mas quando está sendo sincero. De dizer, eu errei, me perdoe. O perdão tem que ser uma decisão racional. Um ato de obediência à vontade de Deus. E fazer como ele diz, eu apaguei as tuas transgressões e dos seus pecados não me lembrarei mais. Não jogue no rosto do marido ou da esposa o problema que ele ou ela teve no passado. Conheço um casal. Separou. Porque todos os dias ela jogava na cara dele. Você fez. Pastor, eu não aguentei mais. Se não aguentei mais. Chegou um dia, eu falei, Tá, então eu não tenho perdão? Então tchau. Então não dá mais para viver. Por que fazer isso? Deus faz isso conosco? Ele diz, dos seus pecados não me lembrarei jamais. Como é que você vai construir uma vida conjugal debaixo de ódio, de rancor, de amargura, de coisas que já passou há trocentos anos lá atrás? E todo dia aquilo vem à mente e fala. E quanto mais você der lugar, mais o diabo vai trabalhar nisso. Por isso que a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Isso é dar legalidade para o diabo. Pega a chave da tua casa, dá na mão dele e diz, agora trabalha à vontade. Agora trabalha à vontade. Porque o nosso coração não é capaz de perdoar. O marido precisa ser respeitado. A mulher precisa respeitar. Precisa receber. E muitas vezes, porque tem algumas mulheres que ganham a mais, ela faz daquela vida econômica dela, sabe o quê? Como um refém. Eu ganho mais, quem manda aqui sou eu. Que coisa triste. Que coisa triste. Vou trabalhar com um grupo de moças, de mulheres, moças casadas aqui na comunidade. Porque já há um tempo atrás, caiu uns livros na minha mão. E esse livro dizia como é que vivia uma mulher puritana. Puritana aqui no sentido de um ramo evangélico, não é isso? Como é que eles viviam naquela época? Como os Quakers, como esse tipo de pessoas. E ali vai contando como é que a mãe criava a menina, como é que criava, e foi falando. É verdade que tem muitas coisas que nós temos que aplicar de acordo com a nossa realidade. Agora, vou dizer para vocês que assumimos muita coisa que o mundo nos dá como modelo, assumimos. Infelizmente. Por isso que a vida conjugal está no que está. Nós assumimos, achamos, tudo não tem importância, não tem problema. Mas isso aqui é um pecadinho, não tem nada. E vai acumulando, e vai deixando. E os filhos vão se tornando libertinos também, não obedece. Os pais não têm mais autoridade sobre os filhos. E vai destruindo tudo, queridos. Sabe por quê? Porque a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Que não assumimos diante dele aquilo que precisa ser mudado e transformado. Deus me levou há uns anos atrás, e eu já contei isso algumas vezes, para eu aprender sobre perdão. Uma situação muito difícil. Eu fiquei 4 anos em depressão e síndrome do pânico. Vocês sabem lá o que é isso? Triste. Pensava que não fosse criar os meus filhos, não tinha mais vontade de sair de casa. Eu me enrepolhei, eu me fechei. Eu não tinha vontade de mais nada, nem de ir na igreja. Minha vida espiritual foi indo para baixo. Eu tinha um desânimo, uma apatia que vocês não podem imaginar. Quem já teve depressão sabe do que eu estou falando. Tudo acaba, tudo é cinza e preto. Eu fiquei um bom tempo sem usar roupa preta e cinza, porque aquilo me voltava à mente. Hoje eu não tenho mais, porque o Senhor me libertou de tudo isso. Mas sabe de uma coisa? Por uma amargura que eu guardei no meu coração. Uma amargura. Mas não é possível, é verdade. De um casal que trabalhou conosco. E esse casal foi o maior traidor nosso, principalmente o marido. Eu não me conformava, porque sabe, quando é pessoa de longe, você não liga. Mas quando é uma pessoa que está ligada a você, machuca muito.
Satanás sabe como ele trabalha para nos machucar e ferir. E eu me lembro que cada vez que eu pensava naquela pessoa, eu dizia assim, que ele não passe na frente do meu carro. Por quê? Porque eu vou passar com o carro em cima dele. Vocês imaginem. Porque da amargura, do rancor, do sentimento, vai ficando a amargura. Da amargura, a ira. E da ira, o sentimento mesmo de assassinato. Que coisa triste. E Deus deixou. Eu fui fundo. Eu fui fundo. Fui ficando amargurada. Poço de amargura. Não gostava nem de conversar com ninguém. Não queria mais saber de nada. Até que foi um dia que eu notava que eu não estava bem. Medo de tudo. Medo. Fui a um psicólogo. Chegando lá, ele disse, olha, o problema é, você vai ter que tomar um depressivo. Você está numa depressão. Ah, é? Me diga uma coisa, o remédio vai me libertar? Ele disse, olha, quem sofre de depressão é como se fosse um elástico. Que você puxa, quando você solta, ele vai ficar frouxo. A emoção fica marcada. Qualquer problema emocional que você tenha, eu já tinha feito todos os exames, não era físico, então vai voltar novamente. Eu disse, tá bom. Cheguei em casa, eu dobrei meus joelhos. Eu me lembro que eu chorei na presença de Deus. Eu disse, Senhor, eu quero que o Senhor me diga, por que eu estou assim? Por quê? Ele disse, fulano, eu tenho raiva dele. Ah, é? Mas a minha palavra diz que aquele que não ama seu irmão é assassino. É assassino. E aquilo eu tremi dentro. E eu disse, tá bom, senhor. Como eu queria ficar livre daquilo, eu disse, tá bom, senhor. Então, o dia que o senhor quiser, é só preparar, que eu vou conversar com ele, eu vou acertar e tudo bem, porque eu queria ficar livre. Porque a sensação era horrível. E foi o que eu fiz. Eu pensei assim, nunca mais vou ver essa pessoa. Já fazia mais de 4 anos, falei, não vou ver, vou ver. Nem sei aonde que a pessoa estava. E passou um dia, meu marido foi pregar num encontro de pastores e disse, Sueli, vamos comigo? Falei, não vou, não quero ir ver gente, não quero. Não, vamos, vai se arrumar. Não, passa batom, é aquela coisa, né? Porque já não queria me arrumar, passar batom, mais nada. Tá bom. Aí eu fui com ele. Cheguei, sentei ali, fiquei vendo. Acabou o encontro. Disse, olha, agora as pessoas que vão almoçar, vão fazer o seguinte, faz uma fila aqui no meio, uma de lá e uma de cá. E para fazer o prato. Tá bom. Eu entrei até com uma má vontade, mas eu entrei ali com o prato. Adivinha quem eu vi na primeira fila lá? Porque com Deus não se brinca. Era a pessoa. Eu confesso para vocês que eu tremi, o meu joelho tremeu. Eu disse, meu Deus, eu não queria encontrar com esse homem. Mas aí o Espírito falou comigo. Mas você falou que você ia acertar. E se você não acertar, eu não posso operar na sua vida. Você vai ficar uma mulher amarrada. Você vai ficar uma mulher amargurada. Você vai ficar doente. E eu fiquei ali, eu disse, tá bom, Senhor, eu vou pela fé. Eu olhei para ele e disse, você não vai embora sem falar comigo, porque eu preciso falar com você. Quando eu falei isso, ele disse, não é você que vai falar comigo, sou eu que vou falar. E ele me abraçou, e este homem debruçava aqui no meu ombro, chorava e dizia, me perdoe pelo que eu fiz para vocês. Eu não fui correto, eu não fui honesto. E aí chorou ele, chorou eu. E aí eu falei para ele, mas você vai ter que me ouvir. Não, eu não quero ouvir porque eu que tive que pedir perdão. Não, você não sabe do sentimento que eu tive no meu coração. Sentimentos horríveis que não agradam a Deus. E eu preciso saber se você me perdoa. Ele disse, como? Não tenho nem o que perdoar, mas diga que você me perdoa. E ele disse, eu te perdoo. E nós nos abraçamos. E eu senti como que laços tivessem quebrado da minha vida. E um dia eu estava na minha casa, eu abri a janela, e o Senhor falou para mim assim, olha bem para este arco-íris. Como eu prometi para o homem que eu nunca mais destruiria a terra com água, eu faço essa aliança com você, que nunca mais você vai padecer desse mal. Nunca mais. Passei por problemas e lutas terríveis, que vocês não podem imaginar, que era para ter me jogado numa cama e me deixar depressiva. Não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai.
Foi essa palavra que o Senhor me deu. E eu dizia com doses homeopáticas, porque o pecado marca. Pelo tempo que eu fiquei guardando aquela mágoa no meu coração, aquilo trouxe coisas terríveis na minha vida, até que o meu organismo pudesse novamente se equilibrar. E quando eu notava que às vezes poderia haver alguma coisa de medo, porque eu tive medo sério de parar dentro de um guarda-roupa e fechar a porta do guarda-roupa. Me encolhi numa posição fetal. Medo. Não sei do que, mas eu tinha medo. Medo. Até que o Senhor me tirou dessa situação e me tirou de lá. Por isso eu sei que Ele é capaz de libertar você de coisas que você tem guardado no seu coração. Que é por isso que a sua vida conjugal não vai para frente. Eu não sei nem para quem eu estou falando isso, mas é algo que eu sinto no meu coração. Que eu preciso nesta noite orar por você e de você saber que realmente é o Senhor que liberta. Se você tem um coração novo, se você recebeu do Senhor uma vida nova, Ele vai te libertar dessas marcas, porque o pecado marca a nossa parte emocional, e nós temos que ficar livres disso, porque quando Ele faz a obra na nossa vida, Ele faz completa, Ele não faz pela metade. Ele vai te dar a melhor esposa, Ele vai te dar o melhor esposo, Ele vai te dar uma vida conjugal diferente, Ele vai te dar sabedoria para você tratar com os problemas da sua casa, e você vai ser uma pessoa livre, porque todos aqueles que estão em Cristo Jesus têm uma vida livre. Não é possível nós vivermos pendurados noite e dia, pedindo e pedindo, e Senhor, liberta e cura. Eu não sei mais o que eu faço, eu vou, Senhor, perecer, não dá mais. Para de pedir, para com essa vida de pedinte, e diga para Ele: eu creio que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu creio que o Senhor morreu na cruz do Calvário e que lá o Senhor levou todos esses problemas, porque o Senhor também foi humilhado, o Senhor também foi pisado, mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Meu querido, nós precisamos crer na palavra de Deus, e aí então vai se cumprir na sua vida o amor ágape, que é o amor conjugal, que apesar de que, ainda que, mesmo que, eu continuo te amando. É o amor que tudo sofre. Sofre porque é tolerante. Suporta as pessoas difíceis do seu lado. Crê, confia, não julga na motivação alheia. Espera. Guarda o cumprimento do plano de Deus. E suporta. Permanece firme diante do sofrimento. Nunca acaba. Porque ele não desmorona sob pressão ou em meio às dificuldades. Lembre-se bem, confie no Senhor. Se só conseguiremos viver e cumprir os objetivos originais de Deus para a vida conjugal, se possuirmos um relacionamento íntimo com o Pai, através de Jesus Cristo. É a melhor coisa. Antes do seu cônjuge, você precisa ter uma vida de intimidade com Deus. É Ele que vai suprir, não é marido, não é esposa, são filhos que vão suprir as suas carências e as suas necessidades. Quantas vezes que a gente até conta, mas que o marido ou a esposa não vão entender as nossas carências, mas Ele pode preencher todas as nossas carências. Ele sabe. Quando eu posso olhar para Ele, quando eu fico olhando, eu digo: Pai, como o Senhor quer essa comunhão diária contigo. Sabe qual foi a coisa que mais Ele ficou, vamos dizer assim, que Deus ficou mais tão triste com o pecado? Foi porque Ele perdeu a comunhão com o homem. Porque Ele ama a comunhão conosco. Ele quer ter comunhão conosco todos os dias. E a partir do momento que a nossa vida com Ele estiver no lugar certo, todas as nossas prioridades vão entrar por lugar. Pare de lutar. Pare com isso. Creia na palavra de Deus. Creia que o que está escrito aqui é verdade e que vai se cumprir propósito por propósito na sua vida. Quando passei por uma luta tão difícil na minha vida, porque eu também tenho luta, vocês sabiam disso? Eu tenho lutas que talvez vocês nem saibam, mas o Senhor trouxe paz no meu coração e disse: não se preocupe, eu estou no controle de tudo. Eu estou no controle de tudo. Todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos teus filhos será abundante, porque só Ele pode fazer isso. Você crê assim, meu irmão? Como Ele tem agido na minha vida, Ele age na sua também, porque Ele não faz acepção de pessoas.
Ele vai agir na sua vida. Eu coloquei algumas perguntas aqui, mas antes dessas perguntas, ou talvez até você vai conversar com o seu cônjuge em casa e vai trocar ideias com eles com essas perguntas. Mas eu gostaria que você ficasse em pé comigo. E eu vou orar por você nessa noite. Você crê que o Senhor vai fazer algo novo na sua vida? Você crê que toda esta confusão que você tem vivido vai se acertar, porque você vai ter um coração disposto a acertar com o seu esposo ou com a sua esposa? Não deixa nada. Não deixa nada. Lembre-se disso. Divergir não é sinal que você está contra. Não. Você tem opinião diferente. Mas vocês vão chegar a um denominador comum. Não é isso que vai separar vocês. Pegue na mão do seu cônjuge. Pegue na mão dele ou dela. Olhe para ele. Você olhe para ela. E diga o seguinte: eu me proponho a acertar tudo que não está bem entre nós. Diga você, mulher, e diga você, marido. Proponho a acertar tudo que não está bem. Se você tem temor de Deus no coração, você vai fazer isso. Não importa quantos anos de casado. Não importa se tem 20, 30, 40, 50, não importa. Um mês, mas sempre temos coisas para acertar. Pegue bem firme na mão dele, dela. Vamos orar, eu quero orar por você. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos agora. Senhor, Tu sabes que nós vivemos dias tão difíceis, Pai, em que o mundo, Senhor, tem entrado muitas vezes na nossa casa. Senhor, conceitos errados, maneiras erradas, que é tão fácil a gente adquirir. Muitas vezes nós estamos tão conectados, Senhor, na internet, mas desconectado com aquele que está ao nosso lado. Estamos ligados no mundo todo, Senhor, mas desligado daquele que está ao nosso lado. Pai, não permita que isso aconteça, Senhor, mas permita sim que a paz entre nos nossos corações e no nosso lar. Pai, que a nossa mente seja aberta e que Teu Espírito nos dê uma noção tão clara da Tua palavra, de fazermos o que é correto e o que não é. Dá-nos essa sabedoria, Senhor, para vivermos, Senhor, em paz, para refletirmos a Tua glória. Porque se a igreja, Senhor, perder este propósito de vida, Senhor, nós vamos deixar de refletir a beleza de Cristo nesse mundo. Vamos perder o poder de fazermos isso, Pai. Oh Deus, ajuda-nos, ó Pai. E casais que estão aqui nesta noite, talvez, Senhor, alguns até à beira de separação, outros que já se separaram, ou até mesmo, Senhor, estão vivendo debaixo do mesmo teto, mas já estão separados. Pai, tem misericórdia. Quebra o coração endurecido. Quebra, Senhor, pela força do Teu Espírito. Mostra, Senhor, para marido e mulher o quanto é importante andarem juntos. Tira toda a perturbação, os verdugos que têm atormentado os filhos, Pai. Limpa este lar, Senhor. Espírito Santo, entra agora nessas casas. Entra, Espírito, entra nos cômodos, entra na sala, entra na cozinha, entra no quarto e repreenda todo o mal, toda a opressão, toda a perturbação. Mostra para os Teus servos aonde está o problema, que eles não fiquem, Senhor, de maneira nenhuma enganados, mas que Teu Espírito faça a obra completa na vida de cada um deles. Guarde esses lares, guarde essas casas. Senhor amado, o Senhor ama a sociedade conjugal, o Senhor ama os Seus filhos. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra, em nome de Jesus.